Bem-vindos a todos aos webinars da Canção Nova, formar homens novos para um mundo novo. Todos temos uma missão. O meu nome é Sofia Azaninho, sou membro do segundo L da comunidade Canção Nova e tenho a alegria de ser a vossa anfitriã nesta iniciativa. Esta série de webinars é dedicada à Teologia do Corpo e é desenvolvida em parceria com o CERTA, Centro de Estudos e Recursos de Teologia do Amor, que em Portugal se dedica à divulgação da Teologia do Corpo. Com esta série queremos compartilhar convosco alguns dos ensinamentos de São João Paulo II sobre a pessoa e o amor humano e com isto contribuir para que cada um possa assumir a sua missão de ser sinal visível do amor de Deus. A sessão de hoje vai ser apresentada por Maria José Vilaça, que alguns de vocês já conhecem, é psicóloga, presidente do CERTA, também colaborou na organização do 4º Simpósio Internacional da Teologia do Corpo, que teve lugar em Fátima em 2013, e também colaborou na edição portuguesa das catequeses da Teologia do Corpo. Para a Maria José, a Teologia do Corpo ajudou-a a entender que é fruto da eterna troca de amor entre as pessoas da Santíssima Trindade e que o corpo faz parte integrante da nossa imagem e semelhança a Deus, revelando a pessoa que somos. Já sabem que podem colocar as vossas questões na funcionalidade Q&A e esperemos que gostem deste webinar. Sem mais demoras, passo a palavra à nossa palestrante, Maria José Vilaça. Obrigada, Sofia. Olá a todos, boa noite. Como fizemos na quinta-feira passada, vou propor a oração com que eu gosto de começar sempre grupos de estudo da Teologia do Corpo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, a Santíssima Virgem, Maria, a Imaculada Conceição, aceitou dar tudo para oferecer o seu corpo para receber o corpo do Criador. Virgem Santa, ajuda-nos a contemplar, ajuda-nos a adorar, ajuda-nos a amar, a aumentar o nosso amor por aquele que tanto nos amou, de modo a vivermos eternamente com ele. São João Paulo II, rogai por nós. E agora gostava de refrescar a vossa memória em relação àquilo que falámos na quinta-feira, exatamente. Se bem se lembram, focámos-nos bastante naquela questão de que, ainda que seja no corpo que nós sentimos aquilo que é errado, que nós sentimos os desejos desordenados, não é o corpo o culpado, ou seja, o campo da batalha dá-se no coração. Lembram-se de eu ter falado disto? Para vos dar um exemplo de como às vezes nós baralhamos esta coisa, recordo aqui um exemplo que eu vi alguém agora num simpósio de Teologia do Corpo, que houve também no Zoom, que dizia: culpar as joias pelo que o ladrão faz é o mesmo que culpar o corpo pela concupiscência, e isso é a heresia manicaísta. Ou seja, um ladrão, quando vai roubar joias, a culpa não é das joias. Estão a ver? Esse é o problema quando nós achamos que o corpo é que tem a culpa. Então, e com isto partimos para o tema de hoje, é a consideração da beleza do corpo que nos leva a querer respeitá-lo e amá-lo e a ver nele a criação de Deus. Ou seja, quando Cristo diz: abençoados os puros de coração, no Sermão da Montanha. Lembram-se, na quinta-feira estivemos a falar sobre o que foi dito no Sermão da Montanha, mas focámos-nos na questão do adultério, cometer adultério com o coração. Hoje vamos focar mais naquela expressão do bem-aventurados os puros de coração. O que é que isso significa? Não é? O que é que significa esta pureza de coração? Significa que os puros de coração verão a Deus, ou seja, veem na criação o que Deus é e veem o outro como Deus vê. Por isso é que se pode dizer que verão a Deus. Mas enfim, o que é a pureza de coração? A pureza cristã não é um pudor hipócrita ou puritano, ou puritanismo, não é?
como às vezes podemos ser tentados a pensar que é. A pureza cristã amadurece e contém, quando madura, a capacidade de ver o mistério de Deus revelado no corpo humano e no apelo à comunhão entre homem e mulher. Tudo aquilo que nós falamos sobre a teologia do corpo, tendencialmente é sempre muito focado na relação homem-mulher. Eu gosto sempre de dizer que isto vai muito mais longe do que a relação homem-mulher. Aplica-se a vários campos da nossa vida, a todos os campos da nossa vida. No fundo, é uma visão do homem, é uma antropologia e, portanto, não se esgota apenas no amor humano, está bem? Embora, de facto, estas catequeses sejam bastante direcionadas para o amor humano e, se calhar, também é neste campo que se dá a maior novidade. Mas pronto, a pureza é a glória do corpo humano diante de Deus. É a glória de Deus no corpo humano. Vejam isto, a glória de Deus no corpo humano. Isto diz o Papa numa das suas catequeses. E diz também que mesmo agora, marcados pelo pecado original e pela concupiscência, lembram-se de eu ter falado na concupiscência, que é aquele desejo de agarrar, em vez de, que substitui o desejo de se dar ao outro, o desejo de agarrar ou de tomar posse, não é? Então, marcados pelo pecado original e pela concupiscência, portanto agora, considerando o nosso estado de homem histórico, a pureza permite-nos ver como Deus. Já vamos desenvolver um bocadinho mais isto, deixa-nos perceber o corpo humano, o nosso e o dos outros, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Isto é... deve-nos fazer pensar como é que nós olhamos o nosso corpo também. Não só como é que olhamos o outro, mas como é que olhamos o nosso. Deve-nos fazer pensar nisto. Então, quando se fala da pureza, fala-se da castidade, que é mais ou menos a mesma coisa. Não é apenas uma abstenção, uma regra que proíbe qualquer coisa, não é? Há um outro papel da virtude da castidade, mais positivo que negativo. A dimensão positiva da castidade abre caminho e a uma descoberta cada vez mais perfeita da dignidade do corpo humano, também diz o Papa. Portanto, assim como quem diz, a prática leva à perfeição. Qualquer pessoa que já aprendeu a tocar um instrumento musical sabe isso, é preciso muita prática para chegar à perfeição. E no exercício, na prática das virtudes é exatamente a mesma coisa. A pureza é uma virtude, e, portanto, a prática dessa virtude leva depois mais facilmente a ter o coração aberto à dignidade do corpo humano. Eu pus aqui assim este slide, mas queria passar ao seguinte para vos mostrar, porque vou entrar aqui assim num campo também relacionado com a redenção. Eu queria vos mostrar este esquemazinho. Nós vimos primeiro que na nossa origem, vimos isto nas duas sessões do Padre Duarte, a nossa origem, como corpo feito para o dom, a união do homem e da mulher revela Deus Trindade, portanto a comunhão das pessoas, o homem e a mulher foram criados para o dom e para revelar através desse dom Deus. Está aqui Deus, criou o homem e a mulher por amor e para o amor, estão a ver? E qual é o nosso destino? Para nos unir a Ele e nos fazer entrar na sua própria comunhão de amor. Portanto, percebam que há aqui assim qualquer coisa de novidade nisto. Quando nós falamos na redenção, e eu vou falar um bocadinho mais daqui a bocadinho, não é para dizer que voltamos ao estado de inocência original que encontrávamos aqui na origem antes do pecado original. Lembram-se do Padre Duarte falar disso, do estado de inocência original? Então a redenção não é voltar atrás a este estado, mas sim um passo à frente, um passo que nos permite entrar, fazer de nós um homem novo. Já vou desenvolver um bocadinho mais isto. Entrar na comunhão com Deus, na comunhão de amor do próprio Deus. Esse é o nosso destino, essa é a nossa vocação, é isso a que somos chamados. Por isso é que também gosto de dizer que a teologia do corpo é também um programa que nos dá o significado da vida, que nos dá
em todos os aspectos da nossa vida, não é? Dá-nos o significado da vida e nós podemos aplicar e desenvolver em tantos aspectos, não é? Então, uma das coisas que o Papa desenvolve muito nas catequeses é, como já vimos, o corpo não é o culpado, a batalha está no coração, então isso quer dizer que o coração está sob acusação, está sob suspeita. Estão a ver, de repente pode parecer que o nosso coração está a ser acusado de qualquer coisa. E, efetivamente, também se bem se lembram, eu falei dos mestres da suspeição, que o João Paulo II vai buscar a Ricoeur, fala de Nietzsche, Marx e Freud, que são os 3 mestres da suspeição do século passado e do anterior, portanto, que influenciaram o pensamento do homem de hoje em dia, e que colocam, de facto, o coração do homem sob suspeição. Mas de uma maneira que o condenam, quer dizer, aparentemente até parece que é semelhante àquilo que diz o cristianismo, mas na verdade não é, porque no pensamento deles, em qualquer deles, o homem está, digamos que, aprisionado numa série de contingências que fazem com que ele não seja de verdade livre. E, portanto, o coração do homem é preciso desconfiar dele, porque, em princípio, leva-nos a fazer coisas erradas. E, por isso, é preciso haver um sistema político que evite as coisas erradas, ou um sistema psicológico que nos diga como é que funciona, uma vez que nós não fazemos livremente, ou um sistema filosófico também que nos aponte uma realidade que não é a realidade que o coração vê, porque às tantas é como se o coração fosse deturpando tudo aquilo que vê, ou negando o que vê, negando a realidade, não é? Enfim, não vamos entrar muito por aí, mas só para dizer que João Paulo II dedica-se um bocado a pensar nisto, e é importante nós percebermos a grande diferença que ele introduz, né, em relação a este pensamento, é que o nosso coração não está sob acusação, não está sob suspeição. É no coração que se dá a batalha, mas o coração tem sempre nele, ainda hoje, o desejo de bem, de verdade e de beleza, e é a esse desejo que ele pode ir buscar o reconhecimento do bem, da verdade, da beleza naquilo que vive. E quanto mais aberto estiver a reconhecer essas características que são as características de Deus, não é? Quanto mais aberto estiver a isso, mais facilmente se deixa penetrar pelo próprio bem, pela própria verdade, pela própria beleza, e, portanto, se deixa redimir, no fundo, não é? Pronto, isto é eu não quero que isto seja muito teológico, nem eu sou teóloga para falar muito destas coisas, mas pronto, é só para perceber uma pessoa que vive em suspeição permanente, um mestre da suspeição, seria uma pessoa que não conhece ou não acredita inteiramente no poder transformador do Evangelho. Não é o nosso caso. Um cristão acredita no poder transformador do Evangelho, acredita no poder redentor que Cristo tem no nosso coração. E por isso não ficamos ali presos, não é? É preciso perceber, e vou-vos mostrar aqui à frente, isto é um ícone que representa o homem e a mulher num casamento, e ao mesmo tempo lá em cima Maria e Jesus, pronto, Maria e a Igreja, não é? Maria e a Igreja, simbolizando a Igreja, e Jesus que oferece pela Igreja, por nós todos, não é? Portanto, é as bodas de Cristo, no fundo, com a Igreja. Este ícone foi desenhado e bordado num lenço de seda que foi oferecido a um certo bispo, e ele, para ilustrar isto da teologia do corpo e esta questão do corpo, de como nós somos ícone de Deus, mas somos um ícone que mostra muito mal. Como diz São Paulo, depois mais tarde veremos sem filtros, sem ecrãs, sem nada para nos ofuscar, quando virmos a Deus verdadeiramente e virmos o mistério de Deus verdadeiramente. Agora somos apenas uma imagem meia fosca e vemos tudo também um bocado fosco. Então como é que nós vemos? Esta seria a imagem verdadeira,
E aqui o verso do lenço de seda seria a imagem que nós vemos e em que nós vivemos agora, não é? O nosso objetivo é, através da redenção, é deixar-nos redimir para podermos voltar a ver o lenço original como ele foi bordado. Estão a ver? A face original. Então, voltando aqui assim a este bonequinho um bocadinho mais completo, e depois vão ver depois com os oradores que vêm a seguir, esta parte da nossa história. Portanto, aqui, cá está a comunhão, a nossa origem, matrimónio, a união do homem e da mulher que revela Deus Trindade. Através da redenção, leva-nos às núpcias eternas de Deus com a humanidade redimida, comunhão em Deus, que é o nosso destino. Pelo meio, o que é que acontece? Acontece que na nossa vida do homem histórico, através dos vários estados de vida, temos aqui assim um sacerdote, um casal, uma freira, uma mulher solteira, um rapaz solteiro, não é? Através dos vários estados de vida, nós somos sempre chamados a mostrar como Deus ama. Portanto, aqui especificamente diz, o casamento reflete e participa das núpcias de Cristo e da Igreja. Portanto, é um sacramento em que Deus veio para desposar a humanidade. Portanto, cada um de nós em Cristo. Isto é que é a redenção. Não é? É qualquer coisa que faz de nós um homem novo, porque Cristo nos veio desposar a cada um. E corro o risco de exagerar um bocadinho, mas aquilo que eu vou dizer é verdade. Mas a aplicação aqui, não, até acho que se aplica bem. A palavra que define a sexualidade na Bíblia, no Evangelho, no Antigo Testamento, é conhecer. Lembram-se que diz que Adão conheceu Eva e Eva gerou um filho e depois, pronto. Conhecer é aquela palavra, quando nós até brincamos a dizer que a sexualidade chama-se o conhecer no sentido bíblico, não é? Brincamos às vezes com essa troca de palavras. E sempre me fez confusão, porquê conhecer? O que é que isto quer dizer? É evidente que quando uma pessoa se dá à outra, dá-se a conhecer, não é? Mas é mais do que isto. É que conhecer quer dizer co-nascer. E vê-se muito bem no francês, que é connaître. Naître quer dizer nascer mesmo. Então é co-nascer. Então a sexualidade vivida no sacramento, não é? É um fazer nascer o outro. E é um nascer também de si próprio, não é? Portanto, Deus veio para desposar a humanidade em Cristo, portanto veio fazer nascer uma nova humanidade. No fundo é isto que se passa, não é? É bonito ver, pronto, ajuda-nos também a perceber enfim, estas coisas. Então, agora já não preciso de posso interromper o compartilhamento e voltar aqui, pronto. Então, se devido à concupiscência o homem não pode deixar de colocar o coração num estado de contínua e irreversível suspeição, a redenção é uma verdade, uma realidade, em nome da qual o homem deve sentir-se chamado, e chamado com eficácia, diz o Papa. Por isso, as palavras de Cristo no Sermão da Montanha, como nós estivemos a ver, não nos permitem determos-nos na acusação do coração humano e olhá-lo com permanente suspeita, senão ele não estava sempre a apelar ao coração humano, não faria sentido, não é? Devem antes ser entendidas e interpretadas como um apelo dirigido ao coração, ou seja, um apelo à realização plena do significado esponsal do corpo. Um apelo ao coração para a realização plena do significado esponsal do corpo e a exprimir deste modo a liberdade interior do dom, isto é, o estado que deriva do domínio da concupiscência. A castidade também se pode definir como do autodomínio, o domínio de si, não é? Que também vos falei na semana passada, que só nos podemos dar se eu só me posso dar se for senhora de mim, se for dona de mim, que isso é o que significa autodomínio e a castidade, não é? Eu não sei as horas, não é?
Então, as palavras de Cristo no Sermão da Montanha testemunham que a força ou graça original do mistério da criação se torna para cada um de nós a força ou a graça do mistério da redenção. E isto diz respeito à própria natureza da pessoa. Há como que uma nova natureza que emerge da redenção. É mesmo... E depois vamos ver como é que isso acontece com o casamento e com o celibato consagrado e tal, mas para mim é muito importante pensar que esta coisa de Cristo não é assim um mero artifício psicológico de que agora eu já vou ser capaz de dominar certas coisas e portanto faço melhor outras. Não, há aqui mesmo uma novidade interior que altera o meu ser, não é? Por isso podemos dizer mesmo que a redenção gera um homem novo. O homem marcado pelo pecado é capaz de perceber o desejo de bem, de verdade e de belo. E esse apelo é o que nos recorda quem somos e qual o sentido da nossa vida enquanto homens e mulheres. Qual o sentido da nossa vida no geral, mas qual o sentido da nossa vida na especificidade do nosso ser masculino e feminino, como tanto insistiu o Papa João Paulo II. E como tão importante é hoje também nós insistirmos nisso. Não é um acaso sermos o que somos, não é um acaso sermos homem ou sermos mulher. Portanto, isso tem a ver com o homem novo que Cristo quer redimir, ou com a mulher nova que Cristo quer redimir. O sentido da vida, então, é a antítese da interpretação da suspeição. Estão a ver? Esta interpretação, suspeição, é muito diferente, é radicalmente diferente do que descobrimos nas palavras de Cristo no Sermão da Montanha. Estas palavras, a suspeição é radicalmente diferente do que Cristo diz, não é? Estas palavras revelam outra visão das possibilidades do homem. É uma coisa completamente diferente. E se virem bem, no início até parece que é parecido, não é? Porque põe ali o coração no centro das coisas. A Bíblia não nos permite, a própria leitura da Bíblia não nos permite ficar ali fechados na tríplice concupiscência, como dizia São João, deixando o coração sempre ali. Porquê? Porque a tríplice concupiscência não é o critério último que define a moralidade do homem, não é? Da antropologia e da ética. A redenção permite-nos definir de outra maneira já, não é? É um fator importante, que somos marcados pelo pecado, é um fator que não devemos esquecer, porque é uma batalha contínua na vida, não é? Mas não é a última palavra a nosso respeito. Não é, o pecado não é o que nos define antropológica e eticamente. A redenção é que nos define, nós somos redimidos, não é? E portanto não estamos condenados a ficar dominados pelo pecado. Bento XVI disse uma coisa que eu achei muito bonita, no fundo é assim, não se trata de sufocar os desejos que lutam nos nossos corações, mas sim de libertar esses desejos do poder do pecado, a fim de podermos atingir a nossa verdadeira grandeza. Cristo não quer a repressão dos nossos desejos, mas sim a redenção. Que bonito que isto é, não é? Quando nós estamos às vezes tão angustiados com a natureza e há desejos graves, não é? Pessoas que têm dependências graves e coisas muito complicadas, e como tudo isto pode ser transformado, redimido por Cristo, não é? C.S. Lewis dizia também uma expressão curiosa: dominados pelo pecado, os nossos ídolos acabarão por nos destruir. Redimidos, passaremos a desprezar os nossos ídolos. Esta diferença, não é? E, enfim, só dizer-vos que quem batalha nestas situações mais ou menos duras, não é? No início de um processo de conversão, por exemplo, no início do querer mudar de vida, do querer libertar-se de um vício ou assim, até parece de repente que se está a dar um passo para um vazio, não é? Mas é apenas uma fase inicial, porque imediatamente entra em ação a redenção, não é? A companhia de Jesus, nesse processo, entra em ação e rapidamente percebe-se que se caminha para uma verdadeira liberdade. E para aquilo, porquê? Porque se começa a agir de acordo com a dignidade humana, de uma forma mais digna. E, portanto,
tornamos-nos mais pessoas. Por isso, a consciência do pecado é fundamental também para suscitar em nós o desejo da pureza de coração. Também é importante isso, não é? Esta coisa que há, enfim, dá uns anos para cá, que na catequese quase que se aboliu a noção de pecado, agora já não há pecado. Os pecados da natureza sexual, esses então estão completamente esquecidos, não existem. Os senhores padres nos confessionários dizem muito isso, quer dizer, as pessoas já não se confessam de nada que tenha a ver com a sexualidade. E isso de facto é pena, porque sem perceber a natureza do pecado e sem perceber o que é o pecado, o nosso coração não deseja mais. Portanto, contenta-se com uma versão redutora da vida, não é? Ao dizer bem-aventurados os puros de coração, Cristo convoca o coração do homem, convida-o e já não o acusa. O coração do homem é, digamos, o seu íntimo, a sua dimensão subjetiva, onde está a liberdade também, não é? E para o agir do homem é importante que o coração seja puro. Para o agir do homem, verdadeiramente com H grande, é importante que o coração seja puro. O homem de coração puro vê a Deus, isto é, vê no outro o que Deus vê. E recupera assim o sentido esponsal do corpo, voltando atrás. Não queria alongar-me muito mais, porque acho que estão aqui muitos conceitos em causa e também já temos pouco tempo para fazerem perguntas, se quiserem, sintam-se à vontade para isso. Obrigada, Maria José, realmente foi uma partilha muito boa e temos aqui conceitos, algumas coisas que você disse que eu gostava só de retomar. E temos aqui uma pergunta relacionada com a pureza. Você disse, a pureza é a glória de Deus no corpo humano. Eu, quando ouvi esta frase, ou li esta frase pela primeira vez, também me senti muito admirada com ela, porque nós estamos habituados a olhar para o nosso corpo dessa forma. Então a pergunta é neste sentido, se a pureza é a glória de Deus no nosso corpo, isso significa que eu posso manifestar essa pureza ou distorcer essa pureza, maltratá-la, digamos assim? Exatamente, é o que nós falámos na quinta-feira, é fazer a imagem que damos de Deus ser uma imagem contrafeita, falsificada. Ou, se olharmos para aquele lenço que eu mostrei há bocado, o que nós vemos, o que nós vivemos, não é? É aquela imagem desfocada das linhas atrás do pano bordado, não é? Então todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo e a forma como nos comportamos, ou a forma como nos vestimos, ou a forma como nos apresentamos, pode dar glória a Deus ou não. Exatamente. Eu com o meu corpo posso estar a fazer com que eu sinta, eu faça e eu provoque nos outros um ato de fé, um ato de gratidão, não é? Ou posso estar a provocar nos outros um escândalo, um pecado, não é? Ou posso olhar para os outros de forma concupiscente, como dizíamos na questão do olhar com um olhar de concupiscência, já cometeu adultério com ela no coração, não é? Portanto, posso fazer as coisas bem feitas ou mal feitas, consoante tiver a questão da pureza mais ou menos resolvida em mim, ou pelo menos, quer dizer, eu também é preciso perceber isto, nunca está 100% resolvido, porque senão isso acontecerá quando chegarmos ao céu, se Deus quiser, não é? Nós vivemos num caminho, então estamos a caminhar e, portanto, estamos sempre nesta tensão de querer cada vez mais aproximar-nos daquilo que Deus planeou para nós. Portanto, recorremos a Ele continuamente, recorremos aos sacramentos. É muito importante recorrer aos sacramentos depois na vivência da vida consagrada e do matrimónio, os sacramentos da Eucaristia, da confissão e a adoração também. É muito importante porque a adoração é o que nos permite também que o nosso coração a pouco e pouco se vá configurando com o coração de Jesus, não é? Portanto, criar esse hábito de contemplação, não é? E também nos ajuda a criar o hábito de contemplação de Deus na outra pessoa, daquilo que podemos ver de Deus na outra pessoa, não é? Eu tenho aqui uma outra pergunta, também relacionada com o feminino e o masculino.
tocou no facto de que na nossa sociedade atual há como que um apagamento do masculino e do feminino. João Paulo II toca muito neste ponto para dizer que são iguais, mas completamente diferentes, complementares, não é? Vai neste sentido. Considera que é um mal, um grande mal da nossa sociedade atual, não haver a valorização do feminino e do masculino pelo aquilo que são, pelo qual foram criados? Sim, acho que esse é um dos problemas mais graves da nossa sociedade atual. Como se quis apagar essa diferença. Então, eu não quero fazer a conferência sobre ideologia de género, mas nem tenho tempo aqui, mas pronto, dizer só que com todos os movimentos enfim, da época do iluminismo e daquela ideia de que o homem já não precisa de Deus, pronto, entramos numa fase em que o homem vive bem sem Deus, entre aspas, e portanto o homem iluminado é o homem secular, não é? O homem sem Deus. E por outro lado, nos movimentos dos anos 60, veio muito esta questão das feministas que achavam, que até antes, que achavam que a mulher teria que ter direitos iguais aos homens, em termos de trabalho, em termos da vida, sociedade, vida pública, eleições e tudo. Isto foi já ainda no século XIX, e muito bem, e certo, tudo certo. Mas às tantas, isto mais para o pé dos anos, enfim, foi-se radicalizando até chegar a um ponto em que se apagou completamente o que era a mulher para, nesta onda de que se a mulher tem que se tornar, sem ter os mesmos direitos que o homem, então tem que se tornar igual ao homem. E o que é a mulher igual ao homem? É uma mulher que não pode ser mãe, portanto não é fértil, é uma mulher que não se casa porque o casamento passou a ser considerado uma opressão do patriarcado sobre a mulher, da sociedade patriarcal, quer dizer, há aqui assim depois uma série de coisas políticas que entram pelo meio e filosóficas e tal, mas este apagamento faz com que nem a mulher seja verdadeiramente mulher e depois o homem deixou de ser verdadeiramente homem, não é? E portanto hoje em dia o ideal quase que é apagar as diferenças. E isso é trágico. Considera que isso é uma das grandes feridas no coração humano? Já não respondermos àquele eco longínquo da originalidade, que eu acho que se todos nós fizermos silêncio conseguimos escutar esse eco do original, do plano original. Mas de alguma maneira, neste momento estamos todos cozinhados em banho-maria, não é? Porque... Pois, esse é que é o problema, é que cada vez mais, eu não fui um bocadinho educada, enfim, de uma maneira já um bocadinho sui generis, mas os meus netos vão ser educados, se não tiverem ninguém a cuidar desse assunto, vão ser educados desde os 3, 4 anos com a ideologia de género imposta nas escolas, portanto com a ideia de que podes ser rapaz ou rapariga quando cresceres logo escolhes. Portanto, não há diferenças entre menino e menina. E isto é a partir dos 4 anos que é dado obrigatoriamente nas escolas. Atenção, pais, isto é mesmo a sério. Isto não é teoria da conspiração. Quer dizer, nós todos temos casos conhecidos de coisas dramáticas que acontecem de crianças que aos 4 anos em casa dizem eu não posso dizer que sou menina porque a professora na escola diz que eu depois é que escolho se sou menina ou menino. E coisas assim dramáticas, como é que depois se educa, não é? uma criança quando desde os 4 anos já vem com a cabeça formatada. E depois, é claro que o coração sofre com isso, porque se torna fechado, não é? Começa a viver numa mentira de tal modo elaborada que é muito mais difícil chegar àquele eco longínquo que vem da origem, não é? Ao desejo de bem, de verdade e de beleza. É muito mais difícil. Muitas vezes o nosso trabalho enquanto terapeutas é descascar a cebola para chegar ao núcleo do coração e o que é que tu verdadeiramente desejas, o que é que esse coração verdadeiramente deseja da vida, não é? E quem é que te pode dar isso que tu verdadeiramente desejas? E então por aí se começa a reconstruir, não é? Mas de facto esta cultura ameaça muito, mas enfim, sempre houve grandes ameaças no mundo. E nós sabemos que Cristo é o Senhor, Deus é o Senhor da história e nós sabemos que no fim tudo acaba bem. Agora que vamos sofrer muito e que temos que trabalhar muito, principalmente isso é verdade.
Tenho aqui uma última questão em que nos perguntam se qual é o espaço da misericórdia aqui. Temos consciência que vivemos o tempo da misericórdia, uma presença amorosa de Deus que o homem não tinha antes da queda. Também é importante termos esta consciência da misericórdia, não é? É assim, a misericórdia de Deus começou a agir no momento da queda. Quando Deus retira o homem do paraíso, ou seja, quando lhe retira a intemporalidade, o estado de intemporalidade, e coloca o homem no tempo, no fundo é um ato da sua misericórdia. É dizer, tens o tempo da tua vida para voltares, para te deixares redimir. Porque se não fosse essa misericórdia, o homem estaria condenado ao afastamento de Deus para toda a eternidade. Portanto, o simples facto de ter tirado o homem do jardim do paraíso, do jardim do Éden, é o primeiro ato da misericórdia do Deus. Eu vejo isto assim. Se nós temos que contar mesmo muito com misericórdia. E depois outra coisa que, aqui especificamente em relação à teologia do corpo, o Papa também frisa isso neste ciclo, que é os pecados relacionados com o corpo são diferentes de todos os outros, são os pecados que nos ferem a nós, na nossa essência, da maneira mais profunda, porque tocam o nosso corpo, os pecados relacionados com a sexualidade. Os outros tocam outras áreas da pessoa, mas não o nosso corpo. E o nosso corpo, se é templo do Espírito Santo, é sagrado, não é? E, portanto, são pecados que ofendem aquilo que há de imagem de Deus em nós. Portanto, se Deus não fosse misericordioso, seria onde ele é mais atingido, é nos pecados da sexualidade, da forma de viver a sexualidade. No entanto, eu tenho a certeza absoluta que é nesses pecados justamente onde mais se exerce a misericórdia de Deus. Até pela minha prática, com pessoas que sofreram muito nessa área, na área da sexualidade, do ser homem, do ser mulher, na forma de viver a conjugalidade ou o celibato consagrado, tudo isso, o grande encontro com a misericórdia de Deus foi precisamente no seio dessas dificuldades, não é? Dessas feridas, não é? Portanto, eu acho que é mesmo aí que se manifesta a grande misericórdia, é onde ele é mais atingido, não é? Acho que isso também é uma ideia que eu gostava que ficasse. A ferida, aquilo que fere mais Cristo, é onde é através dessa ferida que sai maior misericórdia, não é? Obrigada, Maria José, o nosso tempo já está mesmo no limite. Eu também partilho aqui, só para concluir aquilo que você disse, que este ciclo do segundo ciclo de catequeses, vi aqui alguém perguntar em que ciclo é que nós mais ou menos estávamos neste webinar. Estamos a cobrir o segundo ciclo, é o ciclo da nossa história, e é um ciclo em que o Papa vai aqui tocando pouco a pouco em todos estes temas do corpo, da mulher, do homem, vai-nos fazendo descobrir quem somos e vai-nos colocando diante de nós. Por isso eu aconselho todos os que nos estão a acompanhar que leiam as catequeses, porque temos um santo que falou sobre isto. Portanto, por muito que nós nos esforcemos, creio que foi a São João Paulo II que Deus confiou a revelação destas ideias que são para o nosso tempo. E nós fomos criados para viver este tempo. E este tempo da luta da ideologia do género, da luta do que é ser mulher e do que é ser homem, nós precisamos ter armas para combater, que sejam armas do coração e da nossa razão, não é? Portanto, precisamos nos educar. Eu considero que a teologia do corpo é verdadeiramente uma arma, entre aspas, para combater as mentiras deste tempo. Completamente, completamente. É a pedagogia adequada para este tempo, completamente. Mesmo em relação ao valor da mulher, que é tantas vezes o mundo diz que a Igreja trata mal a mulher, eu não cheguei a desenvolver esse tema, que não era bem isso, mas que me era pedido, mas não posso deixar de dizer que aqui também se vê como a mulher é tão valorizada, não é?
É através do corpo de uma mulher que se gera, que Deus é gerado enquanto homem, não é? E é através da união de Jesus com a Igreja, que é, digamos, o ícone, Maria é ícone da Igreja, não é? Portanto, é através também da capacidade da Igreja dar à luz novos cristãos que ela se sustenta no mundo e que o cristianismo não vai acabar e que Cristo estará connosco até ao fim dos tempos por causa dessa fertilidade, dessa fecundidade que Ele dá à Igreja. Portanto, reparem, todas as pessoas que nascem têm que ter, à partida, para além do dom da vida que Deus lhes dá, têm que ter o sim de uma mulher. Não é? Portanto, isto, meninas, faz-nos pensar. Então, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade, Maria José, para partilhar aqui este bocadinho connosco e também nos ajudar a caminhar na teologia do corpo. Desafio todos novamente a pegarem nas catequeses, a lerem, e nós estamos aí então a pensar no tal grupo de estudo mais aprofundado para todos aqueles que têm mais interesse, e nós sabemos que este tema não é fácil sozinho, é um caminho que é para ser feito em igreja mesmo, em conjunto. Por isso, havemos ter novidades sobre isso. Queria dizer-vos que temos mais webinars desta série, o próximo é já no dia 4 de junho, portanto na próxima quinta-feira às 9 horas, e podem ficar a conhecer todos os webinars desta série, vão ser 12, na página www.cançãonova.pt/webinars. Podem inscrever-se para os próximos e podem também assistir àqueles que já deram e ouvir as coisas com mais atenção. Mas se tiverem mais questões podem nos fazer chegar através dos contactos da Canção Nova ou do Facebook da Teologia do Corpo. É Teologia do Corpo em Portugal, está no Facebook. Ou através da página da teologiadocorpo.org, que também em Portugal ajuda a divulgar a Teologia do Corpo. Maria José, passava-lhe a palavra para uma oração pequenina final e com isto nos despedíamos dos nossos participantes, daqueles que nos estão a acompanhar. Esperamos por todos vós na próxima quinta-feira. E com isto tudo eu acho que só me apetece terminar dando glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Pai, Espírito Santo, amém. Um beijinho a todos, boa noite e até o próximo webinar. Obrigada, Maria José Vilaça, muito obrigada. Adeus, boa noite.